Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ele era um homem bem-sucedido e respeitado, com uma vida que sempre seguiu um plano claro, até que ela apareceu, misteriosa e com metade de sua idade, trazendo um passado perigoso. O que começou como um romance rapidamente se transformou em uma série de eventos inexplicáveis, que culminaram em uma tragédia inevitável. Ninguém poderia imaginar que os encontros inocentes e os presentes extravagantes acabariam em derramamento de sangue, deixando para trás inúmeras perguntas sem resposta. Tudo começou quando Mike Neal, um empresário de sucesso da Pensilvânia, realmente acreditou que estava entrando em um novo capítulo de sua vida. Aos 60 anos, ele tinha certeza de que havia encontrado a felicidade ao conhecer Jennifer Maurice, uma jovem mãe solteira cheia de energia. O relacionamento deles avançou rapidamente. Poucos meses após se conhecerem, Mike convidou Jennifer para uma viagem ao Caribe. O romance era intenso, com passeios de jet ski, jantares em restaurantes sofisticados e muitos presentes. Para seus amigos e familiares, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Jennifer o havia mudado tanto. Em 2015, 3 anos após o início do relacionamento, Mike até fez uma tatuagem em homenagem a Jennifer, a primeira de sua vida. Nesse mesmo ano, ele pediu que Jennifer se mudasse para sua casa, e ela aceitou. Eles até montaram um quarto para o filho dela. Tudo parecia perfeito, e Mike cuidava de todas as suas necessidades e criava uma vida confortável para ela e seu filho. Porém, muito antes de Mike conhecer Jennifer, sua vida era muito mais tranquila e previsível. Ele nasceu na Pensilvânia em 1953 e cresceu em uma família respeitada. Após o ensino médio e a faculdade, casou-se com sua namorada de escola, e os dois viveram em uma bela casa à beira-mar. Juntos, criaram seus filhos e levaram uma vida típica de classe média. No entanto, após alguns anos, a chama do relacionamento se apagou e o casal decidiu se divorciar. Apesar da separação, Mike e sua ex-esposa mantiveram uma boa relação, e os filhos passavam bastante tempo com ambos os pais. Após o divórcio, Mike se mudou para uma pequena cidade no condado de Bucks, iniciando um novo capítulo em sua vida sozinho. Ele se dedicou ao trabalho e se tornou um representante de vendas bem-sucedido na indústria farmacêutica. Seu negócio prosperou, e a casa que comprou à beira do rio se tornou seu orgulho e alegria. Mike passava os dias andando de jet ski, colecionando arte e aproveitando a vida. Mas toda essa calmaria chegou ao fim em 2012, quando Jennifer entrou em sua vida. O relacionamento deles parecia apaixonado do lado de fora, mas muitos suspeitavam que o interesse de Jennifer por Mike era mais relacionado ao dinheiro dele. No entanto, Mike parecia completamente cego por seus sentimentos, e nada o fazia parar. A verdadeira tragédia aconteceu na noite de 8 de agosto de 2017. Os colegas de trabalho de Mike começaram a se preocupar quando ele não deu notícias o dia todo, algo completamente fora do comum para ele. Decidiram, então, ir até a casa dele para verificar se estava tudo bem. Quando chegaram, encontraram o carro de Mike estacionado na garagem, mas a casa estava silenciosa e trancada. As mulheres bateram na porta, mas ninguém atendeu. A preocupação aumentou quando perceberam que a porta da frente estava destrancada. Ao entrar, sentiram a casa vazia, quase abandonada. Ninguém respondeu aos seus chamados, então elas foram mais fundo na casa. O que encontraram na sala de estar foi horrível. Mike estava sentado em uma cadeira, de costas para elas, e, à primeira vista, parecia que ele apenas havia adormecido. Mas, ao se aproximarem, perceberam que não era o caso. Seu rosto e peito estavam cobertos de sangue, e sua cabeça estava inclinada para trás, sem vida. Estava claro que ele estava morto. As mulheres imediatamente ligaram para a polícia. Uma delas estava tão abalada que não conseguia descrever o que havia acontecido, então a outra pegou o telefone e informou que haviam encontrado o corpo de Mike.
Quando os investigadores chegaram ao local, rapidamente descartaram a hipótese de ataque cardíaco. Mike tinha um ferimento de bala entre os olhos, indicando que ele havia sido baleado a queima-roupa. Mas não havia arma por perto, o que eliminava a possibilidade de suicídio. A casa não estava revirada, e não havia sinais de luta, sugerindo que Mike não viu o ataque chegando. O mais estranho era que, embora seus bolsos tivessem sido esvaziados e seu relógio estivesse desaparecido, itens mais valiosos, como sua coleção de arte, não haviam sido tocados. Isso levou a polícia a acreditar que o roubo havia sido encenado. À medida que começaram a juntar os eventos, ficou claro que o relacionamento de Mike com Jennifer desempenhou um papel crucial em seu destino trágico. A investigação se aprofundou na vida de Mike. Ele possuía 2 armas, mas uma delas estava desaparecida. Descobriu-se que Mike foi morto com sua própria arma, que ele mantinha para autodefesa. O assassino claramente sabia onde a arma estava guardada e como entrar e sair da casa sem ser visto, o que levou a polícia a suspeitar que o autor do crime era alguém próximo de Mike. Foi então que Jennifer Maurice entrou na história. Seu passado tinha seus momentos obscuros. Ela cresceu em uma família difícil, saiu de casa cedo e teve que se sustentar trabalhando como mecânica. Seu amor por velocidade e adrenalina moldou sua vida, corridas noturnas, acrobacias arriscadas, tudo fazia parte de sua imagem. Seu corpo era coberto de tatuagens, mostrando sua natureza ousada e independente. Mesmo após se tornar mãe aos 20 anos, sua vida não desacelerou. O pai biológico de seu filho as deixou cedo, e Jennifer teve que lutar por seu futuro sozinha. Mike conheceu Jennifer em 2012, quando ela tinha 28 anos. O romance deles começou com um estrondo, presentes luxuosos, viagens e muita atenção atraíram Jennifer, enquanto Mike parecia completamente apaixonado. Mas, à medida que o relacionamento se aprofundava, as tensões começaram a surgir. Vizinhos lembraram-se de ouvir discussões entre os dois nos meses que antecederam a tragédia. Ainda assim, eles continuaram morando juntos, mesmo quando as coisas começaram a piorar. Quando Mike foi encontrado morto, Jennifer havia desaparecido. Os vizinhos não a viam há alguns dias, o que levantou suspeitas. Enquanto a polícia coletava informações, eles descobriram que Jennifer tinha um passado conturbado, especialmente com sua mãe. Ela frequentemente falava sobre sua infância difícil, culpando os homens que a haviam abusado e uma mãe que não acreditou nela. À medida que a investigação prosseguia, mais e mais evidências indicavam que Mike havia confiado em seu assassino. Quem quer que o tivesse matado conhecia bem a casa e não teve problemas para entrar sem quebrar nada. Jennifer, que havia sido sua amante, tornou-se a principal suspeita. Jennifer, que havia sido sua amante, tornou-se a principal suspeita. A investigação logo revelou detalhes perturbadores sobre o passado de Jennifer. Ela cresceu em uma família difícil, saiu de casa ainda jovem e, por um tempo, sustentou-se trabalhando como mecânica. Sua paixão por velocidade e adrenalina moldou grande parte de sua vida, com corridas de rua à noite e acrobacias arriscadas sendo parte de sua identidade. Embora Jennifer tivesse se tornado mãe aos 20 anos, sua vida não desacelerou. O pai de seu filho havia saído de cena logo no início, deixando Jennifer para lutar sozinha pelo futuro dela e de seu filho. Mike e Jennifer se conheceram em 2012, quando ela tinha 28 anos. O romance entre eles começou rapidamente e envolvia muitos presentes caros, viagens luxuosas e muita atenção. Embora Mike parecesse completamente apaixonado, o relacionamento tinha suas complicações. Vizinhos lembraram-se de ouvir discussões acaloradas entre eles nos meses que antecederam a tragédia. No entanto, mesmo quando as coisas pioravam, eles continuavam a viver juntos. Quando Mike foi encontrado morto, Jennifer havia desaparecido. Os vizinhos não a viam há dias, o que aumentou as suspeitas. Durante a investigação, a polícia descobriu que Jennifer tinha um passado conturbado, especialmente com sua mãe. Ela frequentemente culpava sua infância difícil, mencionando abusos por parte de homens e uma mãe que não acreditava nela.
À medida que a investigação avançava, ficava cada vez mais claro que Mike havia confiado em seu assassino. Quem quer que o tivesse matado conhecia bem a casa e sabia como entrar e sair sem ser notado. Jennifer, a ex-namorada de Mike, parecia se encaixar perfeitamente no perfil do assassino. Em 2012, uma noite quente em um clube masculino da Pensilvânia acabou sendo decisiva para ambos, Jennifer Maurice e Mike Neal. Jennifer, uma jovem dançarina, havia começado a trabalhar no clube para ganhar a vida. Ela era uma mecânica de profissão, mas a vida não havia sido fácil para ela. Com uma grande dívida de $1.200 e outras dificuldades financeiras, Jennifer viu em Mike, um homem de 59 anos, uma chance de mudar sua situação. Mike era um frequentador regular do clube e, rapidamente, os dois começaram a conversar. Pouco depois, Mike ofereceu ajuda financeira a Jennifer, e em troca ela concordou em sair com ele. Esse acordo inicial logo se transformou em algo mais sério. Mike encheu Jennifer de presentes extravagantes e joias, uma motocicleta, um carro, e outras demonstrações de afeto. Eles viajavam juntos, jantavam nos restaurantes mais caros e frequentavam as baladas mais badaladas. Jennifer começou a chamá-lo de Sugar Daddy, e Mike parecia não se importar. A vida de Jennifer, que antes era cheia de lutas, agora parecia mais fácil e confortável. Mike, por outro lado, encontrou em Jennifer algo que ele não sabia que estava faltando: juventude, paixão e uma energia selvagem. Ele era um empresário respeitado e bem-sucedido na indústria farmacêutica, acostumado a alcançar seus objetivos. Jennifer, por sua vez, estava à procura de uma forma de escapar de sua vida difícil e encontrou segurança e estabilidade na riqueza de Mike. Em 2015, o relacionamento deles se tornou mais sério, e Jennifer se mudou para a casa de Mike. Visto de fora, eles pareciam felizes juntos, com um romance cheio de viagens luxuosas e presentes caros que geravam inveja em muitas pessoas. No entanto, os vizinhos notaram que, nos meses anteriores à morte de Mike, as coisas entre eles haviam piorado. Eles brigavam com frequência, e uma dessas brigas terminou com Jennifer deixando a casa. Mesmo assim, ela voltou, e o casal continuou a viver junto. No dia 8 de agosto de 2017, tudo mudou. Após a morte de Mike, a investigação apontou para Jennifer como a principal suspeita. Ela havia desaparecido repentinamente, e ninguém a havia visto por dias. Isso levantou mais suspeitas, especialmente entre os filhos de Mike, Patrick e Kate. Eles ficaram chocados com a morte do pai e viajaram de diferentes cidades para tentar entender o que havia acontecido. Patrick, em particular, sempre havia sido contra o relacionamento de seu pai com Jennifer. Ele a via como materialista e perigosa, e acreditava que ela estava apenas interessada no dinheiro de seu pai. Patrick lembrou-se de como Mike se recusou a ir ao casamento dele em 2016, simplesmente porque Patrick não queria que Jennifer estivesse presente. Esse desentendimento criou um grande afastamento entre pai e filho nos últimos anos. Para muitos, era claro que Jennifer estava usando Mike para obter vantagens financeiras, e isso prejudicou gravemente o relacionamento de Mike com seus entes queridos. Os conflitos constantes com Patrick foram resultado direto da influência de Jennifer sobre seu pai. Em 2017, tudo chegou a um fim trágico. Jennifer começou a se distanciar de Mike, aparecendo cada vez menos, e o relacionamento deles estava desmoronando. Detetives ficaram convencidos de que o dinheiro poderia ter sido o motivo por trás do crime, especialmente depois que souberam que Mike havia mencionado a algumas pessoas que estava planejando terminar o relacionamento com Jennifer e cancelar o casamento. Para ela, isso significaria perder tudo, e a casa, o apoio financeiro e os privilégios dos quais ela havia se acostumado a desfrutar. Os filhos de Mike, Patrick e Kate, estavam convencidos de que o medo de Jennifer de perder o acesso à riqueza e às oportunidades proporcionadas por Mike foi o que a levou a cometer o crime. Quando ela percebeu que estava prestes a perder tudo, Jennifer perdeu o controle. Mike morreu dentro de 48 horas antes de ser encontrado por seus colegas de trabalho. Ele foi baleado no rosto a queima-roupa, e a bala se dividiu em duas partes, com uma delas atingindo seu cérebro, causando morte instantânea.
A polícia colocou todos os seus esforços em encontrar Jennifer. Eles sabiam que ela estava em liberdade condicional devido a um acidente anterior e tinham certeza de que ela se apresentaria no posto policial. 4 dias após o crime, Jennifer apareceu, completamente alheia ao que a aguardava. Ela agiu como se nada tivesse acontecido, foi pagar suas taxas legais e afirmou que ficou chocada ao ouvir sobre a morte de Mike, que, segundo ela, havia descoberto pelas notícias. No entanto, os detetives notaram algo estranho. As notícias sobre o crime haviam se espalhado rapidamente após o ocorrido, mas Jennifer demorou alguns dias para aparecer na polícia. Quando os detetives marcaram uma reunião com ela para o dia seguinte, Jennifer desapareceu novamente, levantando ainda mais suspeitas. Sua súbita fuga parecia uma tentativa de ganhar tempo para criar um álibi. Enquanto isso, os oficiais continuavam reunindo provas e conversando com pessoas do círculo de Mike para construir um caso contra Jennifer. Durante a investigação, surgiram alguns fatos alarmantes. Um amigo de Mike revelou que, pouco antes de sua morte, o empresário havia confidenciado a ele que estava com medo por sua vida. Mike descobriu que Jennifer tinha um novo namorado, um homem conhecido nos círculos criminosos pelo apelido de Arrutlis. Mike, ao perceber o perigo que seu relacionamento estava tomando, tentou encontrar uma maneira de sair dessa situação. Mike, ao perceber o perigo que seu relacionamento estava tomando, tentou encontrar uma maneira de sair da situação. Poucos dias antes de sua morte, Mike descobriu a identidade do novo namorado de Jennifer, conhecido como Arrutlis. Seu nome verdadeiro era Charles Coa, e ele tinha uma má reputação no mundo do crime. Charles já havia enfrentado a justiça diversas vezes e estava envolvido em crimes graves, incluindo tráfico de drogas. Não muito tempo depois de ser libertado da prisão, Charles entrou na vida de Jennifer, e ela rapidamente se mudou para o trailer dele. No entanto, os pertences de Jennifer ainda estavam na casa de Mike, o que adicionava mais tensão ao relacionamento deles, que já estava desgastado. Mike havia advertido Jennifer várias vezes, dizendo que, se ela não viesse buscar suas coisas, ele colocaria tudo em um depósito. No entanto, ele foi cuidadoso em não provocar Charles, sabendo que não teria chance contra alguém com um passado tão perigoso. Jennifer e Charles não faziam questão de esconder o relacionamento. Eles até anunciaram seu noivado nas redes sociais, o que só deixou Mike mais abalado. A polícia percebeu que a situação estava escalando e começou a suspeitar que Charles poderia ter sido o mentor por trás do assassinato de Mike. Uma das teorias era que o novo namorado de Jennifer poderia ter ido até a casa de Mike com ela, resultando em uma confrontação entre os dois homens. Ou talvez o crime tivesse sido friamente calculado, com o roubo sendo apenas um disfarce, e Mike sendo apenas um obstáculo que precisava ser eliminado. Quando Jennifer não apareceu para sua verificação de condicional, a polícia decidiu prendê-la. Em 25 de agosto de 2017, os oficiais foram até a oficina de reparo de motocicletas onde Jennifer trabalhava e a prenderam por violar sua liberdade condicional. Isso deu aos investigadores a oportunidade de aprofundar sua investigação sobre o envolvimento dela no crime. Enquanto Jennifer estava sob custódia, uma de suas colegas de cela informou à polícia que Jennifer havia confessado o crime. Durante os interrogatórios, Jennifer se recusou a responder a qualquer pergunta e imediatamente contratou um advogado. Os investigadores decidiram então focar na coleta de mais provas. Eles obtiveram um mandado para acessar as comunicações entre Jennifer e Mike. Após revisar as mensagens, a polícia descobriu que Mike estava com medo. Em uma das mensagens, ele alertou Jennifer dizendo que qualquer pessoa que invadisse sua casa receberia o que merecia. Parecia uma clara tentativa desesperada de proteger sua vida. O celular de Jennifer foi rastreado nas proximidades da casa de Mike às 21h45 na noite anterior ao crime, provando que ela estava no local do assassinato. Depois disso, o celular de Jennifer se moveu em direção ao trailer de Charles, onde ela chegou por volta das 23 horas. Curiosamente, o telefone de Mike parou de funcionar após as 3 horas da manhã, o que provavelmente significava que ele havia sido jogado na água. Um perito em tecnologia confirmou que o celular de Jennifer se conectou automaticamente ao Wi-Fi da casa de Mike no momento do crime,
o que significava que ela estava perto o suficiente do roteador. Logo depois, a polícia conseguiu desbloquear o celular de Mike, que Jennifer havia usado. Eles recuperaram mensagens em que Mike insinuava que estava planejando entrar em contato com o FBI para denunciar Charles e fazer com que ele fosse preso novamente. Os investigadores acreditavam que Charles não poderia permitir que isso acontecesse, e que a decisão de Mike poderia ter sido o estupim para o crime. Eles também examinaram as mensagens de Jennifer com Charles. Embora as ameaças de Mike não parecessem incomodar Charles, Jennifer reagiu de forma agressiva. A última mensagem que Mike enviou para Jennifer antes de morrer foi: "E eu te amo." Ela não respondeu. Quando a polícia teve acesso às redes sociais de Jennifer, a história ficou ainda mais confusa. Logo após a morte de Mike, ela começou a mandar mensagens para amigos e conhecidos, mas suas histórias não batiam. Para alguns, ela disse que seu ex-namorado havia sido brutalmente assassinado; para outros, ela afirmou que ele havia tirado a própria vida e, para um terceiro grupo, insistiu que não falava com ele há algum tempo e que não sabia nada sobre a tragédia. Essa inconsistência só aumentou as suspeitas dos investigadores, deixando claro que Jennifer estava tentando enganar a todos. Percebendo que Jennifer estava escondendo a verdade, a polícia decidiu interrogar seu novo namorado, Charles. Surpreendentemente, ele confessou que não tinha nada a ver com a morte de Mike e jogou toda a culpa em Jennifer. Segundo Charles, ela voltou para casa naquela noite e confessou que houve uma briga entre ela e Mike. Alegadamente, Mike teria saído com uma arma para ameaçá-la, mas Jennifer conseguiu pegar a arma em um ato de autodefesa, e ela acabou disparando acidentalmente, atingindo Mike no rosto. Jennifer entrou em pânico e fugiu da casa sem verificar se ele ainda estava vivo. No dia seguinte, Jennifer decidiu voltar à casa para se certificar de que Mike estava realmente morto. No entanto, Charles não queria correr nenhum risco e pediu a seu amigo Jerry que levasse Jennifer até o local. Jerry concordou, sem saber o que realmente estava acontecendo. Quando chegaram à casa de Mike, Jerry notou que Jennifer não verificou se Mike estava respirando, mas, em vez disso, começou a recolher seus pertences, o relógio, o laptop e o celular de Mike. Ela destruiu as evidências jogando o celular de Mike no rio e depois voltou para o trailer de Charles. Mais tarde, Jerry contou tudo isso à polícia, e seu depoimento se tornou uma peça-chave no caso. À medida que a investigação avançava, as evidências começaram a se encaixar. DNA de Jennifer foi encontrado nos bolsos de Mike, confirmando que ela estava na cena do crime. No entanto, Charles também não estava completamente fora de perigo. Ele contou à polícia que não poderia ter participado do crime porque recentemente havia sofrido um acidente grave e estava confinado a uma cadeira de rodas. Os investigadores verificaram sua história e confirmaram que era verdade. Charles estava, de fato, impossibilitado de estar no local do crime na época dos eventos. Em 29 de setembro de 2017, Jennifer Maurice foi formalmente acusada de assassinato em primeiro grau, roubo e destruição de provas. O julgamento foi marcado para janeiro de 2019. Os promotores apresentaram provas contundentes de que Jennifer estava disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro e por uma vida confortável. Ela sabia que Mike estava planejando cortar seu apoio financeiro, e ela estava prestes a perder todos os privilégios que ele lhe proporcionava. As ameaças de Mike de entrar em contato com o FBI e mandar Charles de volta para a prisão foram a gota d'água para Jennifer. Durante o julgamento, Jerry foi a principal testemunha, confirmando que ajudou Jennifer a voltar à cena do crime e viu como ela tentou encobrir suas pistas. Por causa de seu testemunho, Jerry não foi acusado, apesar de ter conhecimento do crime. Charles também evitou acusações ao cooperar com a polícia, apesar de ter derretido a arma do crime e falhado em relatar o incidente imediatamente. A equipe de defesa de Jennifer tentou argumentar que ela não era capaz de cometer um crime tão brutal, alegando que ela não tinha histórico de violência ou agressão. Jennifer até subiu ao banco das testemunhas, afirmando que foi até a casa de Mike para pegar suas coisas, mas ele a confrontou com uma arma. Ela afirmou que os dois lutaram e que o disparo foi acidental. No entanto, o argumento de autodefesa não se sustentou. Os especialistas forenses provaram que o tiro foi disparado a queima-roupa,
direto no rosto de Mike, mostrando que foi uma execução, não um acidente. Além disso, não havia sinais de luta na casa. No dia 1º de fevereiro de 2019, o júri deu seu veredicto final. Jennifer Maurice foi considerada culpada em todas as acusações e assassinato, roubo e destruição de provas. Seu destino foi selado, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante todo o julgamento, ela permaneceu calma, sem demonstrar nenhum sinal de remorso ou arrependimento. Para ela, foi um jogo perdido, mas um jogo em que ela tentou enganar e confundir a investigação até o fim. A sentença foi o golpe final para a já destruída família de Mike. No tribunal, seu filho Patrick declarou que o veredicto não traria de volta o pai que ele havia perdido, tanto física quanto emocionalmente, muito antes do crime. Quando ainda estava vivo, Mike se afastou de seu filho e filha, encantado pelo relacionamento com Jennifer, o que causou uma profunda ruptura na família. Patrick frequentemente enfatizava que Jennifer, mais do que qualquer outra pessoa, havia destruído sua vida não apenas por tirar seu pai dele, mas também por cortar os laços familiares que poderiam ter sido restaurados, se não fosse pelos eventos trágicos. Mike morreu sozinho, traído por alguém em quem confiava, mas seu legado não terminou ali. Após a sentença, a família esperava que, apesar de tudo, pudesse encontrar algum conforto em saber que a justiça havia sido feita. Esta tragédia mostra como a manipulação e promessas falsas podem facilmente destruir a vida de uma pessoa, não importa o quão bem-sucedida ou sábia ela seja. No fim, Mike pagou o preço máximo por sua ingenuidade, confiança e amor cego. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.